Oi, gente, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Tatiane e hoje eu vou compartilhar com vocês como eu criei a minha CNH. E sim, eu passei de primeira. Então fica até o final, não pula o vídeo para você não perder nenhum detalhe, porque vai ser crucial no seu resultado. Primeiro, gente, para mim tirar a minha CNH, primeiro ela não era só um documento para mim. Para mim simbolizava liberdade, simbolizava para mim eu não precisar tanto de transporte público, eu não precisar tanto de aplicativo, então para mim era importante. Só que o que acontece? Com a maioria das pessoas tende a acontecer. Quando a pessoa não pega quase um carro, não pega quase uma moto, a pessoa tende a ter insegurança e ter medo. E isso não foi diferente comigo. Eu tive medo, eu tive inseguranças e o pior, eu ficava me comparando. Eu ficava achando que, tal pessoa, pessoas próximas de mim, né? Tal pessoa provou 2, 3 vezes. Imagina eu que quase nem pego um carro. Então vocês imaginam, né? Eu ficar me comparando e ia me sentir pior. E a comparação, ela faz isso, ela faz você ter mais insegurança, ela faz você ter mais sentimento de medo, de incapacidade. E eu ficava focando nesse tipo de pensamento. Então eu comecei a analisar mais esse tipo de pensamento que eu estava tendo. Comecei a analisar por que eu estava tendo tanto medo, tanta ansiedade, tanta insegurança. E foi quando eu entendi que outra pessoa é ela, eu sou diferente dela. Cada pessoa tem as suas experiências, tem os seus pontos de vista. Nós não somos iguais. Então eu parei de ficar me comparando e de dar tanta razão para aqueles medos e inseguranças que eu estava dando naquele momento. Então, o primeiro passo já é você trabalhar na sua mentalidade, trabalhar nessa parte, para você não se sabotar, não sabotar o seu progresso, não sabotar o seu processo. Então, foi isso que eu fiz. Logo depois, eu comecei a ir lá, fazer lá o cadastro, tudo certinho, e fui para a aula teórica. Na aula teórica, eu já comecei a fazer o primeiro processo de agradecer, que foi eu listar as 10 coisas pelas quais eu era grata no meu dia. E eu listava da seguinte forma, já anota aí. Eu listava assim: eu estou tão feliz e grata agora por ter passado no meu exame de carro e moto e ter conquistado minha habilitação. Eu listava 10 coisas, e veja bem, eu listava no presente, eu não estava nem no futuro e nem no passado, eu estava no agora. E eu listava assim, dessa forma, e sentindo o sentimento. Eu buscava sentir aquele sentimento que eu sentiria se eu tivesse aquele objetivo em mãos, que no caso era a minha CNH. Então você pode adaptar a qualquer objetivo que seja seu. Se for uma casa, se for um carro, se for uma bolsa de estudos. Então você vai listar conforme você vai adaptar. Adapte, gente. Então eu adaptei a CNH que eu queria naquele momento. Comecei a buscar aquele sentimento. E quando eu fazia, já você escrevendo ali e fazendo, eu fazia na parte da manhã, que é o melhor horário para você fazer. E quando eu fazia esse processo, eu já fazia com aquele sentimento, como se eu já tivesse em mãos. E comecei a fazer esse processo. Depois que eu fiz esse processo de agradecer todos os dias, eu também foquei em estudar. Foquei em estudar, gente. Eu estava quase esquecendo aqui. Eu foquei em estudar para que não fosse só isso, gente, porque não é questão de só você fazer esse processo de criação, de agradecer, se você não fazer a sua parte, você tem que agir também. Então é importante eu falar para vocês que vocês têm que estudar, vocês têm que fazer a sua parte. Se você não fazer a sua parte, não é um passe de mágica, não vai acontecer assim. Então, eu comecei a estudar não só um pouquinho da apostila, mas também no aplicativo, que tem o simulado do Detran lá, que você pode baixar. Então, eu comecei a estudar lá. E já pega essa. Antes um pouquinho do horário de eu ir fazer a prova, eu entrei no aplicativo e nesse aplicativo eu comecei a estudar de novo aqueles possíveis conteúdos que poderiam cair na prova. E daí o que aconteceu? Ficou mais vivo e claro na minha mente aquele conteúdo. Então, eu peguei e quando eu fui lá fazer a prova, o conteúdo já estava mais vivo na minha mente.
E alguns conteúdos caiu, alguns não, mas o resultado final, resumindo tudo, 28 pontos. Passei, graças a Deus. Deu tudo certo. Então, eu recomendo muito você fazer também esse processo, dar uma revisadinha antes da prova. Aí depois, passou tudo certinho, fui para a aula prática. Na aula prática, é outro processo de você agradecer. O que acontece? São 20 aulas de carro e 20 aulas de moto. No total, vamos te dizer, é 40 no total, né? Mas o que aconteceu? Vou dizer para vocês que eu fiz 30 aulas de carro e 30 aulas de moto. Daí você me pergunta, mas como assim 30 aulas de carro e 30 aulas de moto? Eu vou explicar. Quando eu saía da aula prática, eu chegava em casa, cada momento do meu dia que eu tinha de ficar sozinho, um momento ali tranquilo para mim, eu fazia esse processo, esse mesmo percurso. Só que adivinha onde? Na minha imaginação. Eu fazia esse percurso, tudo certinho, dando seta, olhando, tudo da mesma forma que seria se eu fosse fazer a prova final. Só que tem um detalhe. Nessa visualização, eu só não fazia o percurso, mas eu também já visualizava o resultado final, a aprovação, recebendo a aprovação. Lá bem grande assim escrito. E depois que eu fiz esse processo de visualizar tudo, eu também fazia com o sentimento. E você também tem que fazer com a constância, você tem que ter constância. Não adianta você fazer 2, 3 dias e parar, você tem que manter constância. E eu fazia tanto de carro como de moto. Nos dois processos eu fazia a visualização. Então é super importante você visualizar. Quando chegou na prova final, foi incrível, gente. Eu tive medo, não vou mentir, eu tive meus medos. Mas o que aconteceu? Eu não di tanto foco para aquele medo que eu tava. E o que eu recomendo? Você respirar. Respira, conta 1, 2, 3, puxa, depois você solta. E faz esse processo que vai te acalmar um pouco. Quando eu subi no carro, que eu entrei no carro, tudo certinho, e fui fazer o percurso, parece que estava mais claro e vivo na minha mente. Aquele percurso que eu já havia treinando. Então eu só não treinei ali no físico, ali de fazer o processo nas aulas práticas, como também treinei a minha mente. Então foi muito importante. E o resultado, gente, foi incrível. Foi da mesma forma que eu visualizei, foi da mesma forma que eu projetei ali na minha mente. A aprovação, recebendo, chorei tudo, foi incrível, gente. Então, é muito bom você fazer, quando você põe intenção, quando você acredita, dá super certo. Então, faça, gente. Eu recomendo você fazer, mas acredite de verdade, porque você consegue. Então, já reforçando o que eu passei durante o vídeo, o primeiro passo. Trabalha a sua mentalidade, trabalha ela, não deixa que o medo, a comparação, a insegurança te atrapalhe, não sabota o seu progresso, não sabota o seu processo. E segundo passo, estuda. Você tem que estudar, você tem que fazer a sua parte. Não ache que é um passe de mágica, porque não é. Você tem também que agir. Pelo menos um pouco você tem que estudar, até porque, gente, vocês vão pegar um carro, uma moto. Vocês podem colocar em risco outras pessoas, outras vidas. Então você tem que ter pelo menos um pouco de noção do trânsito, das placas, das coisas. Então estuda. Terceiro passo, gente. Eu estou me atrapalhando aqui. Terceiro passo, visualiza, gente. Faz a visualização, faz o processo de gratidão, mantém constância e também tenta sentir esse sentimento. Não adianta você fazer por fazer. Tenta sentir, busca sentir aquele sentimento que você sentiria se você estivesse com objetivos em mãos. E depois que você fizer esses 3 processos, você vai pegar e vai... Você fez esses 3 processos, o que que eu... Ai, eu mesmo estava até esquecendo, gente. Peraí. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. O meu caderno. Prova viva aqui para vocês. O que eu fazia. Aqui, ó. Aqui, já tá aqui, ó, quando eu fazia. Eu estou tão feliz e grata agora por ter passado no meu exame de carro e de moto e de carro e ter conquistado minha habilitação e eu fazia no presente.
Vocês podem ver aqui, ó, ver se dá para vocês verem. Se der para vocês ver, vai ser bem melhor. Ó, para vocês entenderem o jeito que eu fazia. E também, ó, o dia. Já faz acho que uns 2, 3 anos já. E eu mantinha constância. Ó, vocês podem ver que aqui era dia 9. Daqui já era o dia 10. Ó. Já era o dia 10. Daqui já era o dia 11. E ele tá cheio, ele tá completo. Ele tá até bem rasuradinho, bem bem já. Sem a capa, porque eu tenho um filho pequeno, vocês sabem como que é. Então, ó, e ainda vou pegar aqui. Esse aqui é minha CNH, gente. Então, é a prova viva de que eu cocriei na minha vida, de que deu certo. Então, faz a sua parte, confia, acredita no seu potencial, acredita em você. Se eu conseguir, você também consegue. E não desista, gente. Você é a primeira pessoa que tem que acreditar no seu potencial, em você mesmo. Não espere da outra pessoa. É você que tem que fazer por onde, é você que tem que fazer o que tem que ser feito. Então tá aqui. Então acredite, gente. Foi incrível isso aqui pra mim. Eu espero de verdade que tenha ajudado vocês. Faz a sua parte. E se esse conteúdo te ajudou, gente, imagina quantas pessoas não podem ser ajudadas se você curtir, se você compartilhar. Então curte, se inscreva no canal. Se fez sentido, se inscreve, tá? E um grande beijo para vocês, gente. E até o próximo vídeo.